Meus amados, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Estamos iniciando mais uma live aqui da Missões Team. Apresentar esse momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento onde nós estaremos estudando a palavra de Deus. Estaremos aqui louvando aqui com essa banda, a banda da Missões Team. E queremos convidar você a fazer parte, a assistir essa live, a compartilhar. Porque esse momento que nós estamos fazendo aqui é especialmente para você, adolescente que está na sua casa, você que está aí nesse momento, quem sabe pegando agora seu aparelho celular e ligando aqui para ver essa live. E nós estamos aqui para isso, adorar o Senhor junto, exaltar o nome do Senhor junto. E nós iremos começar neste momento orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para nossas vidas e para você que está aí na sua casa. E logo em seguida estaremos ouvindo aqui a banda louvando ao Senhor. Neste momento vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças, ó meu Deus, por este momento que aqui estamos, para cultuar o Teu nome, para adorar ao Senhor, que é o Senhor dos céus e da terra. Estamos aqui, Senhor, para tributar louvores a Ti. Pai, tiramos esse tempo para falar que o Senhor é bom e que o Senhor é maravilhoso. E as vidas que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, possam Tuas bênçãos, as Tuas mãos poderosas alcançar cada lar, cada adolescente, cada um neste momento. Derrama da Tua graça, derrama da Tua unção. Meu Deus, abençoa do alto da Tua glória. E esses momentos aqui que tivemos, seja para o Teu nome ser glorificado. Alegra o coração desse adolescente. Meu Deus, visita ele neste momento, porque Te servimos e Te adoramos. E este momento é para Te adorar e para Te louvar, meu Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos essas bênçãos e Te agradecemos. Amém. Agora, meus amados irmãos, estaremos ouvindo a banda com louvores nessa tarde. E você é o nosso convidado especial. Não sai daí, continue conosco. Teremos a participação aqui nesta tarde do pastor Marco Melo. Estaremos conversando aqui sobre a Bíblia Sagrada, sobre a vida cristã. Também o nosso irmão Joás Tavares estará conosco. E aqui nesse bate-papo. E você é o nosso convidado especial. Vamos ouvir neste momento a banda Atos, louvando ao nome do Senhor.
abençoados que acabamos de ouvir aqui para exaltar o nome do Senhor. E você é o nosso convidado. Deixe seu like aí, deixe sua participação, compartilhe esse vídeo a divulgar para esses adolescentes. Meus amados, e agora chegou outro momento. Nós adoramos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, e agora nós temos um convidado aqui especial para estar conosco nessa tarde, que nós estaremos no nosso bate-papo. Quero aqui convidar para estar conosco o pastor Marco Melos, estará, irmão Joás Tavares estará conosco aqui nessa tarde. Nós estaremos aqui conversando um pouco nessa tarde sobre vida cristã, falando aqui um pouco para esses adolescentes que estão na nossa audiência aí, estão nos ouvindo, e aqueles que irão também mais na frente ouvir, assistir esse vídeo, essa live, em nome do Senhor Jesus. Como pode sentar, Senhor Jesus.
Pai do Senhor, presbítero Márcio, Pai do Senhor, irmão Joás, Pai do Senhor, os meninos da banda, nosso cinegrafista, técnico de som e tantas outras coisas, Jezreel. Deus abençoe. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês desse trabalho muito abençoado. Esse trabalho, irmão Joás, está fazendo assim para os nossos adolescentes, né? Adolescentes que estão em casa, essa live, né? Estamos voltando às nossas atividades da igreja ainda aos poucos e sentindo falta também de bastante adolescente aqui nos nossos cultos que está tendo, aqui no Tempo Sem Limitações também. E essa live tem um pouco de levar a palavra de Deus, de louvor, a encontro à casa deles. É isso, irmão Joás? Muito bem, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E é isso aí, meu querido presbítero. Essa programação que a gente está reiniciando, né? A gente já fez algumas vezes, as nossas lives. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com a participação do nosso querido pastor Marco Melo nessa live, para falar alguma coisa da vida cristã para você. Nós precisamos a cada momento da nossa vida estar relembrando algumas coisas da nossa vida cristã. E lembrando também que o pastor Marco Melo é um veterano conosco aqui com os adolescentes. Ele sempre está do lado dos adolescentes e hoje não vai ser diferente. Ele vai trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Pastor, vida cristã, algo essencial, necessário e de muita importância. Fala um pouco para a gente. Ô Márcio, já tem alguns anos, eu quero que louvar a Deus por todos vocês, todos os irmãos que estão acompanhando, adolescentes, todos os irmãos que estão acompanhando e os demais que vão assistir posteriormente. Já tem alguns anos que o Senhor Jesus ministrou algumas coisas ao meu coração a respeito dessa necessidade de nós entendermos a vida cristã. Não entender a vida cristã apenas como algo rotineiro, ou como alguns acreditam, só essa questão de vir aqui, levantar a mão, receber uma oração, fazer parte de um conjunto, ou participar de um culto. Mas a vida cristã, como de fato ela é, a essência da vida cristã. Qual é o objetivo? O que é que Jesus quer conosco? O que é que o Senhor Jesus pensa quando vê a sua igreja? Nós somos a igreja militante, nós estamos aqui. Somos esse ajuntamento maravilhoso de pessoas de toda parte da terra, de todas as placas, aonde reunidos nós formamos o corpo de Cristo. E eu entendi, assim, pela ação do Espírito, que Deus tem expectativas conosco. E principalmente agora, nesse momento, nós estamos passando dias muito difíceis nessa pandemia. Nós temos visto assim coisas muito complicado, que a igreja se posicione nesse tempo. E como nós vamos nos posicionar? Eu acredito que a melhor forma de nós nos posicionarmos é nós sermos aquilo que nós fomos chamados para ser. Igreja. A igreja só para nós entendermos qual é a expectativa de Deus, o que é que Deus espera. Nós estamos vivendo um momento de crise, uma crise generalizada, uma crise em todas as instâncias, uma crise financeira, uma crise de saúde. Nós estamos vendo o mundo abalado, o mundo está abalado. E é nesse momento que o mundo em crise, alguém colocou na rede social, não me recordo o autor, mas alguém disse, o mundo em crise precisa de uma igreja forte. Então, nós precisamos ser igreja. E os adolescentes estão inseridos nisso. Porque a igreja, ela não é um conjunto de adultos, ele é um conjunto de crianças até anciãos. A igreja é esse ajuntamento extraordinário. Então, nós vamos entender aqui, nós vamos debater um pouco aqui, conversar. Nós vamos fazer mais aqui um diálogo do que um monólogo. Vamos interagir. E eu acredito assim que nós vamos chegar a alguns consensos. Eu queria até pedir permissão ao presbítero Márcio, já para pedir para o pessoal aqui, quem quiser mandar uma pergunta, quem quiser interagir conosco, coloque aqui nos comentários. Nós temos vários adolescentes participando aqui e eu sei que o Senhor vai falar o nosso coração. Então, vamos abrir um texto da Bíblia Sagrada. Eu quero ler um texto da Bíblia com os irmãos, lá na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos,
capítulo de número 12, nacional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, esse texto de Paulo é um texto muito lindo da palavra. E é um texto muito conhecido de todos nós, irmão Márcio, irmão Joás. E é um texto magnífico porque fala a respeito desse processo extraordinário de transformação, pelo qual todos nós temos que passar. Todos nós que nos rendemos a Cristo precisamos passar por esse processo. Para quê? Para que nós possamos ser aquilo que Ele quer. Por isso que no final do verso 2, ele diz assim, para que experimenteis. Isso é pessoal. Cada crente, cada pessoa. Porque lá no verso 1 ele diz assim, apresenteis o vosso corpo. É individual. Aqui ele não fala vossos corpos, ele fala o vosso corpo. Cada indivíduo precisa apresentar seu corpo como sacrifício. Para poder entender esse texto e entender como experimentar essa vontade de Deus. Bom, Joás, qual a vontade de Deus para a igreja nesse tempo? Como o Senhor quer que nós nos comportemos? Qual é o desejo de Deus? Nós estamos passando a maior crise da nossa geração. Se Jesus não voltar daqui 50 anos, que eu acho muito difícil, esses moços, essas moças que estão aqui com os demais, nós vamos estar velhinhos, quem ainda estiver vivo, e nós vamos discutir, debater sobre esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado. E existe um povo nessa terra que é diferente de todos os povos. De todos os povos, de todas as nações, de todas as raças. Porque ele não está restringido a um território específico. Nem a raça, cor da pele, nem idioma, nem nacionalidade. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus é um ajuntamento de pessoas de toda a terra, como já falei aqui. E, assim sendo, a Igreja de Cristo, ela é o único povo que consegue fazer oposição, a esse sistema que domina o mundo. Como Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E a igreja tem que fazer oposição a esse sistema. Mas como? Sendo igreja. Mas não igreja como muitos pensam que é a igreja. Um povo que está ali, que se reúne um dia ou outro na semana para vir cantar, para vir ouvir a palavra, se alegra um pouco e vai embora. Não. Igreja como Cristo disse que ela seria. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, ela não é igreja apenas quando está reunida aqui no templo. E graças a Deus nós estamos voltando agora às nossas atividades, porque eu já não aguentava mais ficar sem culto, irmão. Já estava agoniado. Nós já vamos completar quase 90 dias de quarentena aqui em Tucuruí, né? Então, graças a Deus nós estamos voltando a congregar devagarzinho. Ontem nós tivemos um culto aqui e eu quero convidar os nossos adolescentes a cultuarem, voltarem a cultuar com todos os cuidados. Nós temos álcool aqui, nós venha com a sua máscara, nós temos o distanciamento, tem um limite de pessoas, mas nós estamos voltando devagarzinho. A igreja, ela não é igreja apenas quando está no templo. A igreja é igreja quando está lá fora. Nós temos que ser igreja em casa, no trabalho, na escola. Nós temos que ser igreja 24 horas por dia. Mas como ser igreja 24 horas por dia? Vivendo o propósito de Deus para os nossos corações. Pastor, e quando fala de lá fora, a gente vê que isso ganha uma dificuldade. As coisas da gente está. Quando a gente volta assim, para o olhar do adolescente, a gente percebe que é uma situação mais difícil para ele. Na verdade, sim, devido
a sua idade de descobrimento, as curiosidades que vem surgindo nessa fase e o conflito dentro dele. Então é importante para o adolescente também entender que ele é a igreja, como o pastor Marco Melo está falando, ele é a igreja, não só aqui dentro, mas lá fora também. É isso aí. E como ser igreja? Porque na nossa geração, eu aceitei Jesus muito novo, eu tinha 13 anos, Monjoás também com certeza cresceu na igreja desde adolescente. Quantos anos, Monjoás? Ou desde sempre? Desde sempre. Então, todos nós vivemos, nós que temos mais tempo de casa, como a gente fala, nós vivemos uma geração distinta. Como o presbítero Márcio falou, essa geração é uma geração que está enfrentando batalhas que a minha geração não enfrentou. A nossa geração não enfrentou algumas das batalhas que essas moças, esses rapazes estão enfrentando. Então, se faz necessário nós olharmos o que é ser igreja. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu estava conversando com o presbítero Márcio mais cedo, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender como ser igreja. Como um adolescente é igreja. Eu estava pregando numa live quinta-feira da Assembleia de Deus de Vila do Bejo. E eu estava falando com os jovens de lá, a gente estava falando numa live do Dia dos Namorados e tal. E eu estava falando com eles que antes de querer alguém especial e de desejar encontrar alguém que é crente, que quer servir a Deus, que tem um propósito de Deus na vida, você precisa passar por esse processo de transformação. Porque os nossos jovens adolescentes estão sendo constantemente bombardeados pela mídia, pelos amigos, pela família, e aquela pressão eterna. Você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida, você precisa fazer uma faculdade, tem que descobrir uma profissão, você tem que ter um bom emprego. Verdade. Só que no reino, olhando com os olhos espirituais, isso é consequência de quê? De uma vida espiritual sadia. Quando você tem uma vida espiritual sadia, quando você é igreja, essas coisas vêm naturalmente para você. Por quê? Porque Deus tem um propósito extraordinário com a sua vida. Quando você começar a desejar entender qual é o propósito de Deus para você, aí você vai ver as coisas começarem a ficar mais claras. Essas dúvidas vão diminuir. Porque Deus tem um propósito com a sua vida. Você não é fruto de um mero acaso. Você não é fruto de um relacionamento indesejado. Você faz parte do propósito eterno de Deus. Como o Senhor disse para Jeremias, um menino, muito provavelmente da idade da maioria de vocês, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. No meio de todo esse barulho, Márcio, de tanta gente, e agora esse momento está um pouco complicado, porque algumas lives são uma bênção, mas uma boa parte elas prestam um desserviço para o reino. Muitos dos nossos jovens estão ouvindo pessoas que não entenderam nada do que de fato é o Evangelho. Nós precisamos mostrar para eles o que é o Evangelho. Você não acha? Pastor, quando você fala a minha vida secular, a minha vida profissional, sabe, a minha vida futuramente como pai, mãe, bem-sucedido, vai depender no presente momento da minha comunhão com Deus. Quando o adolescente realmente quer servir a Deus e obedecer a Ele, servir de toda a coração, então o que acontece? Quando nós realmente entendemos o propósito de Deus, servindo a Ele com sinceridade, dando Ele veja como fora, o Senhor tem algo especial preparado para cada um de nós. Para cada um de nós. E antes de qualquer coisa, por exemplo, Deus não levanta só obreiros. Nem todo mundo vai ser obreiro. Nem todo mundo vai ser pastor, vai ser pregador, nem todo mundo vai ser um cantor, nem todo mundo vai servir no templo. Deus tem pessoas para operar em todas as esferas da sociedade.
Eu gosto de dizer assim, você sonha em ser um médico? Beleza, maravilha, vai estudar. Só que seja um médico que quando você for operar seu paciente, você esteja cheio do Espírito Santo ali. Se você quer ser um advogado, seja um advogado cheio do Espírito Santo. A nossa sociedade vai mudar quando nós entrarmos em todas as esferas. Eu estava conversando com um amigo nosso, um homem de Deus, a quem eu tenho muito respeito, e que eu sei que Deus chamou ele para ser príncipe nessa cidade. E eu chamei ele, fomos orar essa semana, e eu disse para ele, Deus quer lhe colocar lá, mas Deus só vai lhe colocar lá quando você entender o propósito. Quando você chegar lá para você ser igual aos outros, não queira isso. Chegue lá e quando assumir aquela tribuna para falar alguma coisa, seja um homem cheio do Espírito Santo no meio daquele lugar. O irmão Joás e nos 27 do Novo Testamento, nós temos os evangelhos, nós temos um livro histórico que é o livro de Atos, temos as epístolas com suas divisões e temos um livro escatológico. Se nós analisarmos talvez a carta à igreja de Roma ou a carta aos romanos seja a carta ou o compêndio teológico mais extraordinário do Novo Testamento. Irmão Joás, presbítero Márcio. Por quê? Porque Paulo escreve aos crentes de Roma e ele escreve aos crentes que estavam vivendo na cidade mais podre que havia naquele período. Ele escreve para os crentes que viviam em Roma, uma cidade dominada pelas trevas, com milhares de deuses, escravidão, prostituição e tantas coisas terríveis. E Paulo está escrevendo aqueles crentes que viviam no meio dessas trevas, como eles podiam ser luz. E é esse o ponto. A igreja é a luz. Jesus disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que ele olhou para os discípulos lá no Sermão da Montanha e disse assim, vós sois o sal da terra. Logo na sequência, eu até lembrei agora de uma vigília que nós fizemos aqui com os adolescentes, de uma campa dentro, que eu preguei sobre isso, sobre o sal e a luz. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Mestre, esse termo é tão lindo. Moçada, esse termo é magnífico. Porque o mundo está mergulhado em trevas. E a igreja é essa luz. A igreja é essa luz, porque a igreja reflete a luz do sol da justiça, que é Cristo. Nós precisamos brilhar, mas como nós vamos brilhar? Sendo igreja. Se não for igreja, não brilha, é treva. Por isso que ele diz assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Não, aí ele diz assim, coloca-se no velador. Para quê? Para dar luz. É isso que ele está falando. Nós precisamos ser igreja. Então, eu preciso iluminar aonde eu estou, se eu sou igreja. É isso que Paulo mais ou menos está dizendo para a igreja de Roma. A carta aos romanos, ela é a epístola da defesa da fé. É uma carta apologética. Ele está fazendo uma defesa da salvação pela fé, como nós cremos. E ele divide a carta em 4 partes. Primeira, ele faz a apresentação. Depois, ele apresenta a depravação do homem. Ele fala sobre o pecado, as consequências do pecado. E isso aqui é fantástico. Eu quero até que você dê uma lida. Depois você lê os capítulos com mais calma. Mergulhe nesse texto. Porque antes de falar de Jesus, Paulo fala do pecado. Paulo fala a respeito do que o pecado faz. Como o pecado é nocivo. Como o pecado destrói. O pecado é uma lepra. Ela começa, presbítero Márcio, com uma manchinha. E vai crescendo. O pecado começa pequenininho, uma manchinha. Aí começa a crescer até dominar o corpo
e destruí-lo. Então, nós precisamos entender isso, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado mata. Não flerte com o pecado. Me deixe lhe dar um recado. Não flerte com o pecado. Não brinque com o pecado. Tome cuidado, porque o pecado, ele parece até ser prazeroso por um instante, mas o fim dele é morte. O fim dele é morte, e morte eterna, que é pior do que a morte física. Só abrindo um parêntese, as pessoas estão temendo agora a morte física com o coronavírus. E se cuidando com gel, com máscara e tanta coisa, e toma tanta coisa para conseguir aumentar a imunidade, aquela confusão que eu preciso estar bem, mas não estão preocupados com a sua vida espiritual. Então, eu estou aqui pregando para jovens, nós estamos conversando com adolescentes, que enfrentam uma batalha porque os hormônios estão lá em cima. Mas eu preciso lhe dizer, julgo desigual, namorar com descrente é errado. Masturbação, pornografia é errado. E tantos outros pecados que eu poderia citar aqui. Destrói o homem. Uma coisa, frequente, a música mundana. Música mundana, sim. Filmes que não saem edificação nenhuma. Sim, e isso se tornou-se algo natural. Quando o senhor fala de estar com pecado, como nós vamos falar, um espírito chamado por Deus, Sim. Deus deu todas as instruções dos pais e para não ver. E com certeza a mãe e o pai explicaram para ele, mas mesmo assim, Sansão não deu ouvido de novo. Foi justamente numa das áreas que hoje se torna muito real, que ele procurou alguém para se relacionar que não era de Deus, assim, que não tinha a mesma prática com os velhos, os costumes, os mesmos pensamentos, como a orar a padaria, e se envolveu com ela. Eu falo aquela coisa, tentou descobrir o segredo, e quando descobriu, a primeira coisa, ele perdeu a força. E um dos princípios do adolescente, quando ele começa a se envolver com essas coisas, ele perde a força, os prazeres, ele está falando de livro, e outra, a preparada de curar os olhos de Sansão. Sim. E assim que nós vimos Sansão acontecer. Então, é o seguinte, devemos ter cuidado com você adolescente. Cuidar da sua vida, como nós estamos conversando aqui para tomar papel. Vida cristã, dentro da igreja e fora da igreja. Eu tenho que ser luz aqui dentro e luz lá fora, porque assim Deus nos chamou e Deus nos chamou. É isso mesmo. Então, nós precisamos observar, presbítero Máximo Joás, que é essa necessidade de nós entendermos o peso do pecado. John Wesley, o pai do avivamento metodista, um extraordinário homem de Deus, conhecido como Tição Tirado do Fogo, um dos homens que incendiou a Inglaterra e a Nova Inglaterra, e ele disse assim: dê-me 100 homens que não amem nada senão a Deus e que não tenham medo de nada senão o pecado. Então nós precisamos ter medo de pecar. Nós precisamos ter medo de pecar, porque olha a desgraça, perdão da palavra, mas a palavra é justamente essa. Olha a tragédia que o pecado ocasionou desde o princípio. Olha o que o pecado fez. Tudo que o pecado fez lá no princípio de todas as coisas. Deus cria o homem, a mulher, planta um jardim no Éden, tem comunhão perfeita. Aí vem o homem e peca, erra o alvo, desobedece, cai em miséria, é expulso do jardim. O homem nem foi feito para morrer, mas por causa do pecado, o homem prova a morte. E tantas coisas terríveis que nós poderíamos citar. O pecado, ele destrói a essência do homem. O pecado deturpa o homem. O pecado destrói aquilo que o homem é. Por quê? Porque é isso que Satanás quer. Satanás quer, de todas as formas possíveis, deturpar a coroa da criação de Deus. Por quê? Jesus disse que a alma do homem vale mais do que o mundo inteiro. Então percebe essa grandeza. Por isso que só o sangue de Jesus tinha valor para nos comprar.
A alma do homem vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o pecado destrói a natureza do homem. Toda investida do inferno é para conseguir acabar com aquilo que o homem é diante de Deus. Ele pega um homem e faz ele vestir-se de mulher. Pega uma mulher, faz ela vestir-se de homem. Para tentar deturpar a natureza da criação. E isso não pode ser normal para nós. Nós não podemos olhar isso com naturalidade. Não é natural. Isso é consequência do pecado. E Paulo fala sobre tudo isso no princípio da carta aos Romanos. Depois de apresentar o pecado, Paulo apresenta a solução de Deus. Qual é a solução? É Jesus. E aqui nós chegamos no evangelho em si. Por quê? Porque Abraão não conseguiu, José não conseguiu, Jacó não conseguiu, Isaac não conseguiu, Moisés, Elias, Josué, nenhum deles conseguiu. Mas Jesus é a solução para o pecado. Jesus é o único que consegue arrancar o poder do pecado sobre a vida de um homem. Só Jesus faz isso. Só Jesus tira o homem de uma condição de escravo. Eu estava pregando aqui ontem no nosso culto sobre o Salmo 40. Quando o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível. E é ele que tira a gente de lá. Ele diz assim: tirou-me. Ele não vai dizendo eu saí por minha própria vontade. Ele está dizendo ele foi lá e tirou-me. O que Jesus faz? Quando ele se faz homem, Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. É lindo. Por que nós temos os degraus da encarnação do Verbo? Ele abriu mão de toda aquela glória para se fazer homem, para nos tirar dessa situação, desse charco de lodo, desse pecado. Isso é a salvação. É nós sermos arrancados de um estado de morte, porque nós estávamos mortos. Quem peca, morre. Quem está em pecado, morre. Quem vive no mundo do pecado, mergulhado no pecado, está morto. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas ele levou sobre si o nosso sacrifício, nossos pecados, como diz em Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Por quê? É isso aqui que é importante. Talvez alguns adolescentes que estão ouvindo nasceram no berço cristão, e alguns não têm ideia do que é viver no mundo de pecado. E talvez alguns até tenham desejo de experimentar o mundo pelo fato de não terem vivido o mundo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, experiência própria de quem já esteve lá, não vale nada. O mundo é uma tragédia. O mundo está destruído no pecado. Você sabe que o veneno não passa o teste não, né? Senão você vai... Mas é isso aí. Não queira provar porque você vai morrer. O pecado mata. Então Paulo apresenta o pecado e apresenta a solução de Deus, que é Jesus. E quando Jesus vem, isso é tremendo. Jesus vem, vai ao Calvário, derrama o sangue, paga o preço e edifica uma igreja. Marcos 16, ele diz assim: edificarei a minha igreja. Jesus edifica uma igreja. A igreja nasceu no Calvário. Então, existe um caminho de morte do eu. É a transformação. As pessoas dizem assim: mas a salvação não é pelas obras. Na verdade, é pela fé. Mas a fé sem obras é morta.
A salvação que eu digo que eu creio se exterioriza. A salvação ela é demonstrada por prática. Que salvação é essa que eu não mudo nada? Que vida cristã é essa que eu sou igual às pessoas do mundo? Por que Jesus foi ao Calvário? Se era só para eu dizer, eu creio e continuo levando a mesma vida lá de fora. Que sacrifício é esse? Não é evangelho. Isso são ideais humanos. Tiago disse assim, me mostre a tua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Então, se faz necessário nós entendermos que existe uma morte, existe uma transformação. E quem melhor para entender isso do que Paulo? Quem foi mais transformado do que Paulo? Qual o processo de transformação é mais extraordinário do que o de Paulo? Pastor, acho que o meu microfone está funcionando. Mas Paulo se considerava, o apóstolo Paulo, ele se considerava menor de todos os apóstolos. E ele era uma dependência de Deus. E tanto de coisas perversas que Paulo fez, a morte de Estevão, a perseguição dos cristãos. Então Paulo tinha uma propriedade muito grande para falar da morte do eu. Sim, da morte mesmo. Da morte, isso daí. Então que Paulo fala lá em que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele fala mais, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, você aceitou, você se rendeu aos pés do Senhor, agora você é uma nova criatura. Você agora está vivendo novidade, você nasceu de novo. Os teus maus hábitos, os teus maus costumes, as tuas práticas que você fazia, isso já ficou para trás, você vai ter que lutar. É isso que ele está no capítulo 12, mortificar essas velhas práticas. Então você, adolescente, além dessa luta constante que você vive, tem que mortificar o eu. Porque você já passou pelo Calvário, você aceitou Jesus. Agora Paulo está nos ensinando, conversando com o pastor Marco Melo, que nós temos que deixar esses maus hábitos e buscar os hábitos bons, que é da parte do Senhor. Isso. Pode falar, irmão Jorge. E o Senhor falou uma frase de Jesus que é extraordinária. Ele disse que quem quiser vir a pôr, renuncie a si. Aí eu vou pensar, vocês até como nós adolescentes, conversão faz, e acha que as coisas espirituais, devem ser automáticas. É claro que a salvação, naquela conversão de pecado, É o perdão. Esse é automático. Mas, como o senhor já falou muito bem, a vida cristã é uma ensinada, né? E tem níveis, ela precisa de uma outra frase que Jesus disse o seguinte: o reino de Deus, ele é adquirido de esforço. É isso aí. É para tudo. Então, eu queria até ver, eu sei que nós já vamos encerrar, e aí começa. Aí já dava para a gente conversar sobre o parecido. Nosso falar, mas por antes, eu queria que os todos encerrassem, mas colocasse para os adolescentes, que sabe que um adolescente que não conhece o Evangelho, não sabe o que é isso, ele acha que esse negócio de salvação é uma coisa, é só algo a mais na vida das pessoas, mas eu queria que o senhor fizesse aí um resumo dessa vida cristã. Como é que esse adolescente faz para ele se encaixar na vida? Ele diz que cada um não conhece. Eles falam Jesus. Todo esse processo extraordinário, ele é operado pelo Espírito. Porque o papel do Espírito Santo central é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa forma de nós sermos igreja, de nós vivermos o Evangelho, ela tem um papel central no Espírito Santo.
Porque aí Paulo vai falar sobre a transformação. Essa transformação é operada pelo Espírito Santo. Essa transformação da mente, ser uma nova criatura, é operado pelo Espírito Santo. E sinceramente, nada nesse mundo é mais magnífico do que isso. Nada. Você pode procurar dentre todas as religiões da terra. Nada se compara ao Evangelho. O Evangelho, ele é a mensagem mais poderosa que qualquer homem pode ouvir. E é a única mensagem que leva o homem ao céu. Que de fato e de verdade salva o ser humano. Já deu para nós entendermos que a vida de pecado, ela conduz à morte. E que o único caminho para a salvação é Jesus. É passar pelo Calvário, entregar a vida ao Senhor Jesus, iniciar esse processo de transformação, caminhando com Cristo. É por isso que ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque esse seguir a Jesus é fundamental. Eu estava conversando com um jovem esses 2 dias, que ele está distanciado há um tempo, teve um relacionamento amoroso meio conturbado, e ele disse para mim que estava meio depressivo, sem força. E já tem tempo que eu venho trabalhando nele, dizendo: você precisa ir para a igreja, você precisa congregar, você precisa servir a Jesus. Por quê? Porque é necessário você se alimentar da palavra, você viver essa comunhão diária. E aqui que nós precisamos entrar posteriormente na questão dessa comunhão. Por quê? Porque já passou pelo Calvário, está salvo e vai começar essa vida com Jesus. Aí você vai começar a vida de comunhão. Você vai começar essa vida de crescimento. Conhecer a palavra, ler a palavra, vida de oração. Isso não é só o obreiro que faz. E são todos os crentes que de fato querem vencer. Sem ter isso, você não consegue vencer. Então, para você que está ouvindo, que não é crente, ou está distanciado por algum motivo, volte para a casa do Pai. Olhe para Jesus. Reconheça que na situação que você está, o pecado está lhe conduzindo para a morte eterna. Você está num lamaçal de pecado. Satanás cauterizou sua mente e talvez você nem entenda isso que eu estou falando. O inimigo está dizendo: não é verdade, não é verdade, mas é verdade. Por quê? Porque o pecado é uma escravidão. Satanás escraviza o homem, Jesus dá liberdade. Então entenda essa mensagem. Você precisa render-se a Cristo. Nesse passo a passo. Nessa jornada linda, nessa aventura linda com Deus. Você estava no pecado, rende-se a Cristo, entrega a sua vida para Jesus. Ele perdoa você e o Espírito Santo vai começar esse processo de santificação. É o Espírito Santo que vai transformar você nessa nova criatura que você vai ser e nesse instrumento que você vai ser. Jesus tem coisas grandes para a sua vida. Então renda-se a Cristo. Venha servir a Jesus. Venha congregar. Você que está em casa, está desanimado, está frio, está sem vida. Você está sentindo que o vigor está indo embora, já não tem ânimo para congregar. As congregações abriram, mas você não quer congregar, está sem força. Não é porque está com medo, é porque você está sem força. Você precisa de um renovo do Espírito. E eu quero já me candidatar com o presbítero Márcio, para na próxima oportunidade a gente dar sequência. Nós paramos aqui nesse processo de transformação e nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque você nunca vai conseguir vencer na vida cristã vazio do Espírito Santo. Somente um homem, uma mulher, um jovem, adolescente, uma criança cheio do Espírito Santo consegue vencer o pecado, vencer a carne e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então entenda, para fechar, Deus tem um propósito tremendo na sua vida.
Só que você precisa passar por esse processo que nós falamos. Passe por esse processo. Diga agora sim para Jesus. Entre nesse processo e Deus tem um propósito. Deus tem uma vontade. Uma vontade boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. A vontade do diabo é, lá no Éden, a mulher olhou para o fruto e viu que o fruto era bom, era agradável e era desejável. Porque para a carne, o pecado é bom. Para a carne, o pecado é agradável. Para a carne, o pecado é desejável. Ela viu, pegou? Que não é forte? Para a carne. Só que a vontade de Deus não. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade do diabo nunca será perfeita, porque o fim dela é morte. A vontade de Deus é perfeita, porque o fim dela é vida. Deus tem vida para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom, né? Maravilhoso. Então, na próxima live, com certeza nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. E nós vamos ouvir agora a banda com mais o louvor, e logo após o pastor Marco Melo estará orando pela sua vida. Nós estaremos encerrando a nossa live. Muito obrigado, compartilhe, fique conosco, não saia daí não. A banda vai estar louvando ao Senhor com mais um hino neste momento. Estaremos fazendo oração pela sua vida e abençoando você que está aí nos assistindo. Agradecer as participações das pessoas que estão nos assistindo, o pastor Marco Melo. Está aqui a Keila Cristina, está nos assistindo, o Wilson Salustiano, muito obrigado. O Alex César também, a missionária Miriam Melo, acho que vocês conhecem, tá? Muito obrigado. Ana Alice dos Santos, Oséias Balieiro, muito obrigado por estar nos apoiando nesse trabalho. Quero falar com toda sinceridade, para alcançar nosso adolescente, e nós estamos com esse objetivo desse bate-papo. Tivemos algumas hoje contratempos, microfone, mas acredito que na próxima live estaremos sábado a partir das 16 horas e estará bem melhor, né? Bem mais sintonizado em andamento aqui. Mas muito obrigado e que Deus possa abençoar a sua vida. O pastor Marco Melo vai estar orando e nós estaremos sábado que vem na próxima live com participações especiais e com o assunto a pessoa do Espírito Santo, que nós vamos levar sequência de praticamente o estudo: vida de pecado, salvação, Calvário, Cristo, né? Transformação. E aí quem vai nos ajudar essa vida transformada é o Espírito Santo, que nós vamos falar esse assunto na próxima live. Você é o nosso convidado especial. Pastor Marco Melo, ora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. É maravilhoso. Quero agradecer ao presbítero Márcio, irmão Joás, a banda, os meninos que estão aqui, Jezreel, todos os irmãos que estão aí online, parabenizar, porque isso é necessário. Esse trabalho é fundamental, trabalho lindo, e eu acredito que esse é um trabalho necessário até pós-pandemia, depois que as coisas voltarem ao normal, porque aqui a gente não alcança apenas pessoas do nosso meio, você alcança outras pessoas de outros locais, e trazer esse passo a passo da vida cristã é fundamental para nós podermos ter ideia daquilo que nós temos que pregar, não é isso? Então, nós falamos sobre o pecado, sobre Cristo, a ressurreição, sobre a salvação, e agora a gente vai para o Pentecoste, porque isso é um passo a passo. Então, pecado, Calvário, Pentecoste. Então nós paramos aqui no Calvário, nesse princípio de vida cristã, e agora vamos para o fogo do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo vai usar os irmãos para transmitir essa palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Jesus, pela vida do presbítero Márcio, toda a sua família.
irmão Joás, toda a sua família, toda a liderança de adolescentes nessa cidade. Senhor Deus, abençoe a Missão Teens. Abençoe, Pai, a Missão Teens de forma especial. Abençoe com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua direção. Que eles possam, Senhor, perseverar na tua presença, cheios do Espírito Santo. Obrigado pelos nossos adolescentes dessa cidade. Nós temos um exército magnífico de adolescentes. E eu sei, Senhor, que tu estás falando ao coração deles. Que eu sei que tu queres que eles sejam igreja aonde chegarem. Eu sei que o Senhor quer levantar eles com muita graça, com muita unção, com muito poder, com muita autoridade. E eu sei que está um exército poderoso, que se eles estiverem cheios do Espírito, eles vão fazer coisas grandiosas para ti nessa cidade. Eu abençoo todos aqueles que estão assistindo. Eu quero, Senhor, em nome, Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar a cura sobre os que estão enfermos, a provisão para os necessitados, apresentar esses que vão entregar a vida a Ti, perdoa os seus pecados, lava no Teu sangue, faz coisas grandes na vida deles, que eles possam continuar sendo uma bênção em Tuas mãos. Eu creio nisso e glorifico o Teu nome, em nome de Jesus. Meus amados, muito obrigado. Até a próxima live. E assim Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor.